Fala galera, sejam muito bem-vindos ao podcast Delivery 50K, o podcast onde a gente entrevista alunos do método Delivery 50K que chegaram ao faturamento de 50 mil por mês. E hoje eu estou aqui com o Henrique. Tudo bem, Henrique? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, muito boa tarde. Boa tarde quando a gente está gravando agora, né? Mas o pessoal vai ver, pode ser bom dia, pode ser boa noite, então Na verdade. boa madrugada, independente do Sejam horário. todos bem-vindos, de Sejam todos qualquer bem-vindos, forma. independente do horário que você estiver assistindo aí. Exatamente. Henrique, para a gente começar aqui, primeiro, né, para você estar participando, você já atingiu mais de 50 mil por mês de faturamento? Já estou com faturamento acima de 50 mil. Show de bola. Então você está apto a participar aqui do podcast. Mas Opa, vou ganhar dinheiro. antes da gente chegar aqui nesse resultado final, vamos falar. Eu quero saber um pouco. Eu acho que apesar da gente já ter se falado, eu não sei muito bem, pelo menos eu não lembro. Então é bom, o bom de contar a história pra mim é que você pode contar a mesma história várias vezes e eu nunca vou lembrar. Então a minha memória é péssima, você pode contar de novo, mas eu acho que eu não sei não. Como é que foi que começou o Colina? Por que que você foi trabalhar com hambúrguer? Por que que você decidiu ir pra esse ramo aí? Por que que você fez isso com a sua vida? Ter que ficar lá na operação, cheio de funcionário? Pois o Colinas Burger, ele veio substituir um restaurante que eu tinha, né? Um restaurante de tipo uma cozinha industrial, né? Uhum. Eu peguei esse restaurante já há uns 10 anos, mais ou menos. Aí as coisas. Eu mudei esse restaurante de cozinha industrial, fiz um restaurante de salão, mas mesmo assim era muito trabalho e pouco rendimento, né? E a região onde eu fico aqui em Serra, no centro de Laranjeiras, ficava, né, na época com o restaurante, muita concorrência. E eu tinha ideia de abrir alguma coisa à noite para complementar a renda do restaurante. Só pra quem não sabe, Serra fica aonde? No Espírito Santo, Exatamente. Tem gente do Brasil Vitória. todo, né? Então é bom falar. Dessa ideia, mas o local não era apropriado para um trabalho noturno. E nesse meio tempo eu já estava assim um tanto desesperado. Encontrei um casal de amigos que sugeriu a gente abrir uma hamburgueria junto. Eles vieram do McDonald's, já tinham trabalhado no McDonald's, no Burger King, já tinham alguma experiência em relação à hamburgueria. E eu concordei de forma que eu trouxesse o restaurante, fosse num lugar onde o restaurante também pudesse operar. Uhum. E foi o que aconteceu. Só que com o tempo o restaurante cada vez mais foi descendo e a gente começou a trabalhar nessa hamburgueria. Depois de um ano e meio, 2 anos, como eles tinham trabalho paralelos, né? Trabalhos fora da lanchonete, então praticamente quem cuidava de toda a operação e durante o dia, das compras, ficava tudo a meu cargo, né? Eles resolveram sair da sociedade. Então nós fizemos um acerto e eu fiquei com a hamburgueria. Tá. Que é. Quando você falou, desculpa te interromper, mas quando você falou que tinha cozinha industrial, como é que funcionava? Era só presencial ou atendia só a Só empresa? empresa, Ah, empresa, Marmitex, esse tipo de coisa, né? A uhum. maioria era empresa, o E forte aí era entregar nas empresas. isso. Funcionava numa casa, não tinha presencial. Depois de um certo período, eu transformei ela num salão. Então, eu Certo. continuava com a empresa e o salão. Só que, você sabe, né, isso aí aumenta muito mais os custos, né? Uhum. Então, você tem ideia de faturar mais, mas acaba que o que você fatura acaba consumindo com as suas despesas, né? Sim. É Então, aquela velha questão de achar que ter um ponto comercial ou estar em uma avenida vai te trazer mais visibilidade e isso vai te fazer vender, né? a minha experiência pouca, né? Porque eu me considero com pouca experiência, porque é muito pouco tempo ainda no comércio, ao meu ver, né? Eu devo ter no comércio aí uns 10 anos, mais ou menos. Mas mesmo assim, todo dia eu aprendo, Uhum. né? Eu cheguei à conclusão que o importante não é o local, né? Sim, algumas coisas que fazem a diferença, como um bom atendimento, um bom produto, uma boa divulgação. Isso tudo você vai aprendendo no decorrer do caminho. Até então, nessa época, eu achava que o importante era só estar na avenida principal, né? Que não é verdade. Isso não garante venda nenhuma, né? Uhum. Então foi isso. E então fiquei com essa hamburgueria. Funcionei lá por alguns anos, por acho que
4 ou 5 anos, e agora estou nesse local novo. Mudei para esse local novo, eu acho que o ano passado, acho que em abril, por aí, alguma coisa. E melhorou, né? E foi isso que também nós tivemos a, a felicidade dos comércios voltarem a abrir, né? E como eu estava com um ambiente um pouco melhor, eu digo em espaço, essas coisas, não em acabamento, porque até hoje ainda estou trabalhando nessa matéria, né? E melhorou esse. Então, esse é um dos motivos que eu acho que hoje eu cheguei nesse faturamento. Embora não seja, né, o faturamento ideal, que eu ainda pretendo chegar mais alto, né? Principalmente na área de delivery. Legal. Com certeza a gente sempre sai do ponto A para o ponto B e quando a gente chega no ponto B a gente coloca um novo ponto ali de que a gente quer chegar, né? Isso é importante, manter sempre tendo novas metas, né, para atingir, para alcançar. Exatamente, é aí que vocês entram, né? Como eu já conhecia vocês de algum tempo, já vim acompanhando vocês pelas redes sociais, comecei a ter algum contato com vocês e começou a me interessar. Então é aí que está o meu caminho, nesse aprendizado novo com o método 50K, que eu quero chegar onde eu imagino que eu possa chegar, né? Legal. E quando você conheceu a gente, como que estava o seu faturamento naquela época? Primeiro, quando Naquela, foi, né? Também, primeiro, quando eu conheci vocês, foi em abril de 2021. certo? Na verdade, quando eu conheci vocês, eu estava assim, já desesperado, às portas da desistência, não sei se falência, mas desistência do negócio. Sabe quando você está cansado? Né? Aí comecei a seguir, comecei a obter informações, e meu faturamento nessa época era de 26.800, mais ou menos, ao mês. Isso foi em abril de 2021. Né? Depois que eu conheci vocês, que eu comecei a conversar com vocês, comecei a pegar algum material grátis que tem sempre na rede, né? Comecei a aplicar algumas coisas, é lógico que não com a perfeição, mas tentando acertar de alguma forma, as coisas foram mudando, foram melhorando, né? Então, de abril para cá, eu só tive crescimento, né? Show. Muito Só bom. tive crescimento. Que é o que a E gente fala, né? A empresa só tem dois estados, ou ela está crescendo ou ela está caindo. Não existe estabilidade. Então significa que se está crescendo, está no caminho certo. eu tenho alguma preocupação, porque como ela parou até que mais ou menos, mas eu estou preocupado, ela tem que crescer, ela não pode parar. Não pode parar de Se ela parar crescer. é porque eu estou perdendo, quando eu perceber já era, né? Uhum. Então não pode ser. Alguns erros a gente não pode cometer duas vezes, né? Exatamente. Então E seria quando foi o isso. primeiro mês que você chegou aos 50K efetivamente? Olha, o meu faturamento vem crescendo desde abril, como te falei, né? 2 meses depois eu já estava com 34, de 28, de 26 para 34. 2 meses depois eu fui para 44. Aí no outro mês eu baixei para 43. Mas 2 meses depois, em julho, cheguei a 51. 51, 658. E de lá para cá, 51, 55, 62, 56, 51. E o mês passado, 60 mil. Muito bom, muito bom. Então, vamos lá. Você conhece a gente em abril, começa a entender um pouco mais, começa a ver sobre o método, começa a entender Sim. como é que tudo funciona. Em julho, você chegou. Foi julho? Não, eu cheguei em 50 mil em janeiro de Em 2022. janeiro de 2022. Então, foram aí janeiro, fevereiro, março, abril. 6, 7, 8 meses. 8 meses. 8 meses até chegar nesse resultado. Mas Cara, que legal. na verdade, 8 meses para chegar no resultado, entre aspas, porque se você colocar em percentual, Uhum. mais rápido, é porque nós estamos falando num número, né? 50, Exato. mas o crescimento foi constante. E índices altos, de 26 para 38, para 44 e etc. Então, é importante frisar isso, porque senão dá a impressão que eu levei 8 meses para crescer. É que o crescimento é que nem neném. É que nem uma criança, é devagarzinho até chegar à maturidade, né? Ele não nasce hoje, amanhã está com 18 anos, né? Não é assim, né? Foi a mesma coisa que aconteceu comigo, né? Então, eu valorizo porque quando você pensa em percentual, se eu falar só 50 mil, pô, pensa bem, você caminhando numa caminhada na escuridão, você está com 26 mil.
né? 7 horas da noite, 7 horas da manhã você está com 50 mil, eu acho que isso é muito difícil. Você tem que ter, tem todo um trabalho por trás disso, né? Sim, Você tem que ter todo um trabalho atrás disso. E eu acho que foi isso que aconteceu comigo, né? Eu fui aos pouquinhos, cutucando, 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 até chegar nesse valor. Só que o meu conhecimento raso, porque o meu conhecimento foi de matérias postadas, algumas dicas, o resultado já foi ótimo. Eu estou imaginando agora nesse, nessa turma que eu estou cursando agora com vocês, treinando com vocês, eu acredito que isso deva ser melhor, né? Melhor e mais rápido, né? com certeza. Porque o método é justamente isso, né? Para que torne mais fácil e mais rápido a chegada até outros níveis de faturamento. E aí o que você falou é importante também. É que você falou assim, pô, 50 mil é um número. Mas você começar a ver o percentual que foi aumentando mês a mês é muito rápido, né? É de você sair, igual você falou, da escuridão, sem ver uma luz no fim do túnel, sem saber para onde ir, sem saber Exato. se esses 26 iam baixar ou aumentar no próximo mês e começar a ter um caminho, um direcionamento, né? De saber para onde ir. Exatamente. E o que você acha que onde estaria o Henrique hoje se não tivesse conhecido a gente ali em abril de 2021? O que você acha que teria acontecido ali? Que você falou que você estava a ponto de desistir e tal. Se você tivesse desistido, o que teria acontecido? Olha, não, é difícil dizer isso, né? Porque nós seres humanos, né, nós nos acostumamos com qualquer coisa, né? Uhum. Eu acho que eu estaria nas estatísticas, né? Porque depois desse acontecido aqui, de abril, ou até mesmo, vamos dizer, de janeiro de 2021, até hoje, até agora, a gente ainda ouve falar de fechamento, de quebra, de várias coisas, né? Eu acredito que eu seria mais um desses, né? Talvez eu me sustentasse por mais algum tempo, talvez eu tivesse até hoje aberto, mas não dá para saber exatamente o que eu faria. Eu acredito que eu estaria já quebrado, já teria desistido, né? Porque já estava muito difícil nessa época para mim. Né? A Uhum. pressão estava muito grande, porque eu estava mexendo com uma obra, sem faturar, o dinheiro que eu tinha reservado já tinha acabado e a obra não tinha terminado. Eu não conseguia abrir porque as leis não permitiam, né? Os órgãos públicos não permitiam. Então estava muito difícil. A tendência, não sei, a tendência seria ter quebrado ou falido. E é o que eu disse, né? Muitas pessoas, talvez pessoas que, ao meu ver, né, muito mais preparadas, muito mais antigas, com muito mais conhecimento, eu vi quebrar, né? Eu tomei um susto um dia desses, se for possível eu contar, Claro. uma hamburgueria muito grande aqui, né? E eu tinha inveja, uma hamburgueria top, toda bonita, toda linda, né? Uma das melhores hamburguerias aqui. Rapaz, depois de um certo tempo, quando eu comecei a me recuperar, que eu comecei a olhar para o lado, porque quando você está no desespero, você não enxerga nada, né? Você parece tá com aquele tapa-olho aqui, você só enxerga aqui, né? Você não consegue ver o horizonte, né? Depois eu descobri, rapaz, o cara com aquela hamburgueria toda, o cara totalmente despreparado, ele não sabia nem quantos pão ele tinha na cozinha dele, o que aconteceu com ele? Quebrou. Hoje a hamburgueria funciona, mas quem manda é o cara que era o dono do imóvel. Né? Ele até está de sócio lá, eu acho que mais para ser empregado do cara do que para ser um sócio. Né? Então Uhum. você vê, são situações que até então eu não conseguia, eu não enxergava isso, eu só enxergava a minha situação, que era a pior do mundo. Né? E eu fui vendo que era possível, e foi aí que as coisas começaram a andar. E elas devem andar mais, porque com mais trabalho, com mais conhecimento, com mais dedicação, você acaba melhorando, né, a Sim. sua e ficando mais longe do risco Uhum. que esses camaradas, esses erros e riscos que eles correram, caíram no erro e fecharam. É engraçado que você repetiu várias coisas que a gente falou também na outra entrevista que eu fiz hoje com o aluno, que foi o Bruno e a Janice lá do Sabor da Casa. Uma das coisas que você falou aí eu já cheguei num resultado legal, 60 mil de faturamento, mais de 50 mil, mas eu vejo que eu posso fazer mais coisas, dar mais passos, né? Tem mais coisa ainda para aplicar, não fiz tudo ainda que tinha para ser feito. E eu sei, e você sabe que quando fizer ou fizer com mais intensidade aquilo que você já fez,
o resultado vai ser ainda maior. Ou seja, o que antes era um caminho escuro, sem saber para onde você está indo, hoje você tem totalmente o controle, né? Eu vejo que é isso. Você tem o controle sobre o seu faturamento e sente que tem o controle sobre o seu negócio. Outra coisa importante, Léo, é o pessoal saber em relação a essa dedicação. Eu vi muitos vídeos do seu pai, né? Vejo de você, o seu. E uma coisa que principalmente seu pai comenta muito, porque eu acho que ele deve ter sofrido muito com isso, Sim. é a gente começar a abrir os horizontes. Abrir os horizontes de que forma? Da mesma forma que seu pai comenta, eu também tenho isso. E eu acredito que todos os alunos que já passaram aí pelo método, eles têm essa dificuldade. É você se cair de cabeça no que tem que ser feito. Por quê? Porque dá trabalho, vem a preguiça. Como disse seu pai, a cabeça fala que não, né? É melhor, deixa isso para lá, amanhã você faz. Então, o que atrasa um pouco, né? Ou atrasa muito, eu acho que atrasa muito, é justamente isso. É a gente se adaptar às novas técnicas, à nova época, né? Porque eu lembro até hoje que o dia que eu inaugurei aqui em Colinas, eu fiquei uma semana distribuindo panfleto pelas ruas aqui. Quer dizer, isso hoje, se fosse hoje, não tem. Aliás, aqui em Serra, que eu costumo dizer que como eu sou paulista, eu costumo dizer que Serra é sertão, é mato, né? O pessoal daqui fica muito bravo, mas é verdade. Aqui em Serra já não usa mais. Qualquer coisa que vai acontecer aqui sai nas redes sociais. Ou seja, todo mundo, ou quase todo mundo, está focado nas redes sociais. Sim. Dá trabalho? Dá. É difícil da gente aprender? Né? Eu digo que talvez as pessoas como você que trabalham com trago têm facilidade porque vocês se aprofundaram, vocês estudaram, vocês fizeram cursos e mais cursos para se aperfeiçoar. Mas nós, donos de restaurantes, por exemplo, somos leigos nisso. Então, para a gente chegar num ponto, não é igual o teu, não, um ponto só de executar uma tarefa no dia a dia, né, é uma dificuldade muito grande. E nem precisa, né? Nem precisa chegar no ponto que eu tô hoje nessa experiência. Porque essa parte que você está citando aí dos anúncios e tudo mais, são poucas ações que você precisa fazer para um delivery. Você não precisa conhecer todos os botões da ferramenta. Você precisa conhecer os botões necessários para você botar a sua campanha no ar. Se você conseguir botões da gente, né, que não funcionam, não estão acostumados a ser apertados. Né? Exatamente. E seu pai bate nessa tecla. Sim. E são raras as vezes que ele não fala sobre isso. Sim. E é uma verdade, porque verdade. A gente não quer. A gente não quer, a gente prefere entregar na mão de alguém, deixa pro menino da cozinha fazer, deixa pra menina do caixa fazer, deixa pro mais esperto que trabalha com você fazer, você não quer fazer. Então, isso atrasa o trabalho da gente, tá? Atrasa e demora a chegar no resultado esperado. Exatamente, porque são funções essenciais, né? Administrar e fazer a parte do marketing são funções essenciais que nunca deveriam ser terceirizadas. É verdade. Só que também complica para uma pessoa só fazer. Eu vejo que quando o seu pai fala, também é complicado. Porque você tem que... É muita coisa. Parece que não, é muita coisa. Eu falo para meus amigos que eu acordo 5 horas da manhã, vou dormir 1 hora, ninguém acredita. Eu falo, não, você trabalha 4 horas por noite, rapaz. Que 4 horas, velho? 5h30 eu tô na porta do mercado, 7 horas do mercado. Aliás, 5h30 eu levanto, 7 horas eu tô na porta do atacadão, que abre 7 horas. E eu acho ruim quando atrasa de abrir, porque vai me atrasar o dia todo. E eu acredito que seja assim para todos, né? Com certeza. O pessoal vê o delivery e fala assim, pô, é só fazer você pode fazer aí na sua casa, faz aí um delivery, é só você fazer o produto, instala o aplicativo e vai começar a vender. E a gente sabe que na prática não é assim, né? Mas você tem duas opções, ou você vai ter um monte de trabalho e não vai ter resultado nenhum, ou você também vai ter um monte de trabalho com resultado. E aí... futuramente, com esse resultado, você pode estruturar o seu negócio e colocar para pessoas para fazerem essa função que você faz hoje e cuidar só daquilo que você gosta ou só daquilo que você acha essencial. O que é melhor, né? Você ter um monte de trabalho sem resultado ou ter trabalho com resultado? É verdade. É melhor a gente... E outra coisa, né? É melhor... os donos de... Ninguém como a gente pensa, né? Você não abre um negócio para quebrar, né? Você não abre um negócio para desistir.
a gente tem sonhos, né? Uhum. A gente tem, mesmo que não sejam sonhos, né? Quando eu digo sonhos, são coisas a mais, mas você tem responsabilidades, né? Sim. Eu penso o seguinte, minha responsabilidade são as pessoas que estão lá comigo, né? Eu também já ouvi falar muito aqui, alguns casos aqui, que o cara sai de noite, quando vai para casa, quando volta no outro dia, as portas estão fechadas, o dono fugiu, levou todos os equipamentos, não paga ninguém. Quer dizer, isso é ruim, né? Então, a gente tem essa responsabilidade, Sim. né, com essas pessoas, com seus clientes e tudo mais, e tem os seus sonhos, né, que é viver melhor, uma casa melhor, um carro melhor, sei lá, seja o que for o sonho da pessoa, uma viagem, seja o que for. E isso você só vai alcançar mediante o trabalho. Se você começar a fecha aqui, fecha ali, fica difícil, né? E não vai para frente se você não se dedicar. Esses sonhos vão ficar eternamente aí, só sonho, nunca vão se realizar, né? É uma coisa que meu pai costuma. Pesadelos, né? Uma coisa que meu pai costuma falar muito é que quando você desiste do delivery ou de qualquer negócio que for, você não está desistindo só do delivery ou só daquele negócio que você montou. Você está desistindo de tudo, né? De tudo. Porque se você for com essa mesma mentalidade pro próximo negócio, o que você vai fazer? No primeiro problema, você vai desistir também, né? Então essa mudança de mentalidade ela é essencial para chegar no resultado. Não é só a parte técnica, não é só saber fazer o anúncio, não é só saber postar, não é só saber fazer o processo de venda ativa, não é só saber fazer as listas de transmissão. Isso são alguns detalhes muito importantes que precisa aprender, precisa, mas se você não tiver a mentalidade preparada antes, você não consegue executar e muito menos dar continuidade, né? Verdade, verdade. Tem que ser a primeira coisa que o empreendedor tem que fazer é mudar a mentalidade, né? Uhum. Ter respeito pelo trabalho, né? Pelo aquilo que ele está fazendo, pelo trabalho que ele está fazendo, né? Porque o pior de todos é ele, porque eu imagino, deve ser uma frustração muito grande, né? Você abrir O você Google abrir, tá querendo participar aí. é, você abrir um negócio, né? Quando a gente abre, a gente tem sonhos, né? Até as cores a gente escolhe, né? Uhum. Tipo de cadeira, tipo de mesa, quer dizer, para depois de um certo tempo você jogar tudo no lixo. Quer dizer, eu acho que deve ser um sofrimento muito grande. E a pessoa com quem acontece isso, ela deve sofrer mais que todo mundo, né? Talvez não financeiramente, mas por dentro sofre muito mais. Então você tem um amor, você tem que ter um amor pelo negócio, né? Você tem que ter desejo de fazer aquilo funcionar, de ir para frente. E você falou aí de algumas dificuldades. Quando você conheceu a gente e viu é, o que a gente passava de conhecimento e tudo mais, começou a ver as aulas, beleza. Você viu um resultado, mas em algum momento você pensou, pô, acho que isso funciona para eles, talvez não funcione para mim, ou algum momento você duvidou? Olha, para ser sincero, eu pelo menos sou tipo Tomé, meio descrente, né? Não, não é isso não, eu tô brincando. Mas eu digo assim, é, existe, aqui onde eu tô, que a realidade aqui é um pouquinho diferente daí de São Paulo, né? O que que acontece? Eu tô num bairro, vamos dizer assim, um bairro mais ou menos nobre, Uhum. né? Nobre, esse bairro começou muito perto do centro, né, de Serra aqui. Era um bairro que ninguém dava nada. Então, há 10 anos atrás, esse bairro aqui, um terreno aqui, custava em média de R$ 5.000 para você pagar em 250 anos, né? Só que o que aconteceu? Por ele estar muito próximo, ele cresceu muito rápido. Os donos desses terrenos, que foram vendidos lá por 5.000, por 250 anos, eram peões da Vale, peões da época da Uzi Minas, que hoje é a Celó. Então, esse pessoal antigo, eles são muito desconfiados, né? Para você ter uma ideia, no começo da minha hamburgueria aqui, teve noite, não foi todas, claro, né? Porque senão já tinha morrido há muitos anos atrás. Mas eu digo, teve noites de eu vender 3 hambúrgueres. É como se fosse uma confiança, né? As pessoas começam a passar na tua porta e dão uma olhadinha, começa a dar uma olhadinha. Aí um belo dia ela entra, pede um copo d'água e vai embora. No outro dia ela vem e pede um palito, vai embora. Então, essa conquista de cliente, quando eu comecei aqui, foi difícil. Então, não vou dizer que eu desconfiei, porque eu acho que para tudo tem um caminho certo, tem um jeito certo. Mas eu acho que eu duvidei no sentido assim, pô, mas aqui é diferente, aqui.
sabe? Esse pessoal aqui nem rede social, no caso, né? Vocês já estavam batendo nessa tecla, né? Já batiam nessa tecla há muito tempo, vocês já estavam recebendo os benefícios dessa técnica. Sim, desde 2018. Pois é, entendeu? Então, o que acontece? Eu ficava assim, pô, mas será, cara? Porque aqui o cliente, ele quer olhar no olho, ele entra, não compra nada, só quer conhecer, passa, sabe aquela cara de tacho, o cara entra e fala assim, boa noite, vocês estão aqui, eu nem sabia, né, legal, né, e vai embora, não compra nada, sabe, quer dizer, alguns momentos eu pensei que talvez não desse certo, ou não desse o resultado que eu esperava, Sim. né, que eu achava que poderia dar, né, e veio dando, né, como os números mostram. Os números mostram. E essa é legal que essa sua desconfiança, vamos dizer assim, não é nem a desconfiança, mas esse seu receio, essa sua objeção de achar assim, Pensei, pô, dá certo porque eles estão em São Paulo é diferente. E realmente é diferente, mas existe uma coisa única e que funciona em todo lugar, que é o comportamento humano. E quando a gente fala de marketing, a gente está falando de comportamento humano. Quando a gente ensina a vender, a gente está ensinando, olha, o ser humano se comporta desse jeito. Você tem esse produto que você quer vender para esse ser humano. É isso aqui que você tem que falar para esse cara para ele ter a confiança de comprar o seu produto. E isso funciona tanto no presencial quanto através do digital, né? Então, quando você começa a fazer isso através do digital, você começa a despertar essa confiança, esse desejo, essa vontade das pessoas comprarem, da vontade das pessoas conhecerem o seu produto. Então, isso que você falou, todos os alunos falam, putz, eu achei que talvez desse certo para eles porque era lá, e pra gente talvez fosse diferente. E é até legal a gente fazer essas entrevistas aqui, porque vai chegar uma hora que se a pessoa assistir 10 entrevistas diferentes, ela vai falar, não é possível. Em 10 estados diferentes, em 10 cidades diferentes, as pessoas conseguiram, então o meu não deve ter. o Não deve problema ser, está comigo, né? a minha cidade, o meu estado não deve ser tão especial assim para ser diferente de todos esses outros. Né? Sabe o que eu acho interessante, isso que você falou? É engraçado, né? Os estados não são diferentes. E o que me prendeu ao método de vocês é o seguinte: quando eu tomei ciência, porque você fala isso, você também já falou isso várias vezes, né? Sobre a mente do ser humano, né? O comportamento do ser humano. Uhum. Mas a gente demora a assimilar tudo, né? Eu passei a confiar no 50K quando você deu essa explicação técnica. Né? Por que funciona? Porque realmente as pessoas que moram aqui são diferentes das pessoas que moram aí. Né? A pessoa que mora aqui, que mora aí, que mora lá no sertão de Quexeremobim, é diferente. Né? Na base, vamos dizer, né? Na base da caderneta, da confiança do seu Uhum. Zé, do seu Antônio. Mas o comportamento humano, o cérebro, quando você fala, principalmente você fala assim, não, o cérebro, o nosso cérebro, ele foi feito, ele funciona da seguinte forma. Então, ele funciona tanto no meu, como no seu, como no Joaquim, do Antônio. E você começa a perceber, depois que você vê você dizendo isso, e você começa a ligar uma coisa, você começa a prestar atenção, você vê que realmente é verdade. Né? O ser humano ele é induzido, nós somos induzidos a muitas coisas, a fazer muitas coisas que talvez, se ninguém induzir, a gente não vai fazer nunca. Exatamente. Coisas Né? boas e ruins. E a venda é uma dessas situações. Uhum. Né? Coisas boas e ruins, né? Às vezes a gente é induzido a gastar uma coisa que a gente não precisava. Às vezes a Não gente é gasta. induzido. Quem não É. faz? Quem não Você faz? tá de dieta e às vezes é induzido a comer uma coisa que você não deveria comer, né? Quem não faz? Pois Todos é. fazemos. Então significa o seguinte: é que essa pessoa que te induziu a fazer isso usou o método correto, levou diretamente lá no cantinho do seu cérebro onde toma essa decisão. Onde toma essa decisão. E a decisão de compra, no geral, ela vamos dizer assim, na maior parte das vezes ela é irracional, né? Ela é uma Irracional. decisão que ela primeiro é tomada pelo irracional e depois a gente racionaliza. Mas Quando depois já alguém fez, né? pergunta pra alguém, olha, por que você. Cara, você não queria comprar um carro? Ah, quero comprar um carro. Mas por que você comprou esse iPhone, que é um preço de um carro? Ah, não, é porque esse celular aqui é isso e aquilo, e a oportunidade era boa e tal. Mas a verdade é que a Apple fez um trabalho tão bom de marca que aquela pessoa comprou de forma irracional, porque ela acha que ela precisa daquele celular. Eu tô dando a Apple aqui como exemplo porque no Brasil é um preço absurdo de um Sim, celular, que
que poderia ser qualquer outro celular. Sim. E a pessoa, ela toma aquela decisão e depois ela racionaliza. Não, mas foi por isso, por causa daquilo, porque eu preciso tirar uma foto boa do meu hambúrguer e tal. Sei lá, qualquer coisa que justifique aquilo, que não foi uma compra racional, né? E sempre tem uma justificativa, né? Sempre Falta, mas tem, né? E a gente que trabalha com comida, às vezes a gente deixa de usar isso, né? Usar isso ao nosso favor. E não é uma coisa que falta integridade ou você vai forçar a pessoa. Não, não é disso que a gente está falando. A gente está falando de você mostrar o seu produto para a pessoa de forma que desperte um desejo nela. E a gente que trabalha com comida, cara, é uma coisa altamente ligada ao desejo e altamente ligada a essa parte do cérebro que é irracional. Essa parte do cérebro que é o sistema límbico, né? Que é aquele sistema emocional que evoluiu ao longo do tempo, querendo apenas suprir nossas necessidades de comer, se reproduzir, guardar energia para poder sobreviver. Então a gente consegue trabalhar isso quando a gente começa a aprender, né? E aí você começa a perceber também no seu comportamento, né? Poxa, eu fiz tal coisa, mas acho que não foi porque realmente eu queria ou eu precisava. Acho que de alguma forma eu fui induzido ali, pro bem ou pro mal, a gente às vezes é induzido, né, para fazer algumas coisas. E não é porque a gente estuda isso que a gente deixa de ser induzido. Não, não deixa. Continua funcionando. Para mim, no meu caso, não sei se com os demais alunos, né, com as outras pessoas com quem você conversou, eu passei a acreditar, né, primeiro pelos números, que o que mais, quando você entra em qualquer tipo de operação, o que você quer ver é resultado, né? Aí eu comecei a ver o resultado. Mas você ainda não entende, e muitos alunos que estejam fazendo agora, ou que já fizeram, talvez ainda estão assimilando todas essas informações. Então, a primeira coisa que a gente vê é o resultado. Quando a gente vê o resultado, você tem um incentivo à continuidade. E você mergulhando mais fundo, começa a prestar atenção como eu. Então, o que me leva a crer que o método 50K funciona hoje, né, é as técnicas, né, principalmente quando você fala de conhecimento humano. Porque eu não vou vender para o cachorro, para o papagaio, eu vou vender para o humano. É ele que vai comprar. Ele tem que ter o entendimento, ele tem que ver, tem que gostar, eu tenho que saber o que ele quer. Quer dizer, e tudo isso a gente consegue tirar com essas ferramentas, né? Com esse método de vocês. E isso é que é importante, é isso que leva a confiança, né? Porque se eu não tivesse tendo resultado, ou o contrário, eu estou tendo resultado, mas o meu vizinho ali está no mesmo sistema, não tem. O outro ali não tem. É o que acontece hoje, né? Você tem 500 hamburguerias, no nosso caso, hamburgueria, uma do lado da outra. Tem um cara que sempre está vendendo, e os outros estão parados. Por que ele vende mais? Porque ele está usando uma ferramenta certa, e a gente está usando a ferramenta errada. Não é porque ele é mais bonito, porque a carne dele, o acém que ele compra é o mesmo que eu compro. A fraldinha que ele compra é a mesma que eu compro. A picanha que ele compra é a mesma que eu compro. Por que ele vai que ele é mais bonito? Vai ver o cara é feio que dói. E como é que você pode? Mesmo não é o maior exemplo de beleza e tá vendendo? Mas tá vendo o resultado? Bom, hein, você saiu bem nessa. Mas eu vou deixar pra lá, depois eu devolvo. Então, pô, legal. É bom você falar isso, que essa questão da concorrência é uma coisa muito forte também nas pessoas, né? Eu achei muito engraçado que uma pessoa essa semana me chamou e ela falou o seguinte: olha, Léo, conheci vocês agora, tô gostando muito do conteúdo e tal, quero vender mais, só que tem um problema. Eu montei aqui um delivery de frango frito, e esse delivery de frango frito é numa cidade pequena que tem 50 mil habitantes. Só que a gente não sabia, e já tinha alguém que tinha montado um outro delivery de frango frito no balde há 1 mês e meio antes. Se eu soubesse, eu nem teria montado e tal. E aí eu fiquei pensando assim, tipo... Pô, então quando meu pai foi montar uma hamburgueria, ele devia ter pensado assim, já tem McDonald's, já tem Bob's, já tem Burger King... Tudo pronto, né? Pronto, já tem um monte. Pô, por que eu vou montar uma hamburgueria também? Por que eu vou trabalhar com hambúrguer se já tem o McDonald's que vende hambúrguer pra caramba? E por quê? Porque uma coisa não interfere na outra, não tem nada a ver, não tem nada a ver. E ela falou o seguinte, e ainda o nosso produto é melhor que o deles, só que tem gente que tá pedindo com eles e tá confundindo e comendo o produto deles que não é tão bom assim, e achando que é o nosso, e isso tá prejudicando as nossas vendas e tal. E basicamente o que eu falei pra ela foi, olha, se o seu produto é melhor que o dele, ótimo, você vai se destacar muito mais, porque seu produto é melhor. O trabalho que você precisa fazer é
de mostrar quem é você, quem é a sua marca e por que você é diferente dessa outra pessoa. Né? Não necessariamente falando, olha, nós somos diferentes de tal restaurante. Não, mas mostrando o que você faz, mostrando o que você sabe fazer, mostrando por que seu produto é diferente, mostrando o valor do seu produto. E, cara, esquece concorrência. Esquece concorrência. Tem 50 mil pessoas na cidade. 50 mil pessoas na cidade. 25 mil. Para chegar a 50 mil reais por mês de faturamento, você precisa fazer 1.200 pedidos com ticket médio de 40 reais. Se você aumentar esse ticket médio, ainda diminui o número de pedidos, né? 1.000 pedidos com ticket médio de 50, vamos colocar assim? 1.000 pedidos e um ticket médio de 50, que para um produto como frango no balde é um ticket médio fácil. Barato. Então, você tem 50 mil pessoas, vai precisar de 1.000 pedidos. Vamos considerar que cada pessoa vai pedir uma vez por mês? Beleza, você precisa de 1.000 pessoas. Mas se elas pedirem 2 vezes por mês, você precisa só de 500 pessoas. E você tá preocupado com um cara que também tá vendendo o mesmo produto que você, que só tem vocês dois na cidade vendendo esse mesmo produto. Então, às vezes, o dono de delivery, eu vejo que ele se preocupa muito com essa questão da concorrência, né? E eu não sei se no começo você se preocupava com isso e depois percebeu. Como é que foi essa transição? Ou sempre pra você foi assim, ah não, beleza, os concorrentes estão ali e tal. Como é que foi essa transição? Eu nunca tive uma grande... Quando eu comecei aqui, já tinha um rapaz, e até hoje ele tem esse carrinho aqui perto do condomínio onde eu moro, chama Tatu Lanches, né? Uhum. Agora que ele abriu um salão num bairro próximo aqui. Esse cara é bem conhecido aqui. Eu mesmo fui comer lá 2 vezes para nunca mais, né? Porque nem tanto pelo hambúrguer, que era até legalzinho, mas a demora, era 2 horas você no local esperando para, né, você pedir, ficava esperando 2 horas para pegar o seu hambúrguer para ir para casa. Então eu fui a primeira vez, achei que alguma coisa deu errado, voltei a segunda para confirmar, foi a mesma coisa, nunca mais pedi. E tinha uma lanchonete também que tinha uns hambúrguerzinhos legal, mas aí o hambúrguer já não era tão legal, né? Mas a concorrência, na verdade, nunca me incomodou, né? Eu não posso negar que a gente, quando tem o peso, tem a responsabilidade, a gente fica ansioso, vou dizer. Talvez não preocupado, ou então até preocupado, mas não aquela preocupação de se matar, nada disso. Quando chega uma hamburgueria nova, que o cara já chega investindo, aconteceu comigo, né? Depois de uns tempos chegou uma hamburgueria aqui, o cara investiu na época, eu acho que 100 mil reais, a hamburgueria ficou linda, coisa mais linda. Só que esse é o segundo caso, o cara fechou a porta, foi embora, não pagou ninguém, não pagou aluguel, tirou os equipamentos e foi embora, né? Investiu uma fortuna, uma hamburgueria top, você olhava para dentro assim, aquela iluminação bacana, todo mundo vestidinho de gravatinha, os garçons, legal, né? Também pedi um hambúrguer deles, não gostei do hambúrguer. Eu não gostei do hambúrguer deles e o cara foi embora, então isso nunca me preocupou. Agora, eu não posso negar que às vezes, quando você ouve falar assim, olha, vai vir um McDonald's pro lado do hambúrguer ZN, talvez você já não tenha mais essa preocupação, mas eu ainda tenho, né? Uhum. Mas não é medo da concorrência, que eu acho que tem para todo mundo. Tem muita gente querendo comer, véio. Tem muita gente que come hambúrguer. Talvez eu não conheça ainda tudo que eu posso fazer para ficar lado a lado com eles nas vendas, né? Uhum. Não, por exemplo, eu não posso comparar a minha venda com a do McDonald's, por exemplo. Mas eu tenho que vender o suficiente, que é o meu suficiente. O meu suficiente não é igual deles, é outra história. Uhum. Mas a gente fica um pouco ansioso, preocupado. Mas eu nunca tive problema assim, falar, não, o cara vem montar um negócio do meu lado. Nunca tive essa preocupação. Eu sempre, ao contrário, algumas pessoas conversam comigo sobre isso, alguns outros empresários falam, cara, esquece, rapaz, tem gente aqui com força, né? E eu costumo falar muito em números, né? Eu falo assim, olha, aqui no nosso bairro tem 250 mil, velho. Se a gente vender para 1%, a gente fica rico. Verdade. Então, por que eu tô preocupado com o cara? Eu só preciso continuar vendendo meu 1%. E tem uma estatística legal de um estudo feito recentemente que 100% das pessoas comem, sabia? Todos os dias. Come, isso é interessante, viu? E é bem atual. Apesar que eu acho que ela tá falhando, com esse senso aí vai dar errado. Tem umas pessoas aí que não estão comendo, não, velho. Eu, por exemplo, hoje são 3 horas da tarde e eu não comi ainda. Então hoje, vai passar o dia em branco. Hoje eu tô fora dessa estatística. Vai ganhar jejum. Jejum intermitente. Intermitente, é isso aí. Hoje foi meio forçado, mas foi isso.
Mas, cara, bem legal, muito bom ouvir a sua história, entender um pouco mais sobre como tudo começou e como você chegou até o ponto que você está hoje. E eu queria que, pra gente finalizar aqui, você deixasse um ensinamento. Hoje, com o que o Henrique sabe hoje, para um cara que tava. Pra você, para aquele Henrique lá que tava pensando em desistir. E igual você que tava lá naquele momento pensando em desistir, eu acredito que tem muitas pessoas hoje nessa mesma situação, né? Também O acredito. que você falaria para essa pessoa que estava pensando em desistir? O que ela pode fazer? Por que caminho ela teria que seguir para poder não só não desistir, mas chegar aos 50k no delivery? Entendi. É difícil a gente falar sobre isso, né? Mas eu penso o seguinte: eu sou uma pessoa que eu raramente desisto das minhas coisas. Às vezes eu perco porque não desisto, né? Então, a primeira coisa que eu acho que tem que ser dita, as pessoas têm que acreditar, né? Se ela está fazendo o que é correto, se ela está fazendo o trabalho dela com esmero, com tranquilidade, se ela está se dedicando, o resultado vem, né? Ah, mas não está vindo. Não está vindo porque está faltando. Então você tem que procurar o que está faltando, né? Quando eu digo isso, eu não estou dizendo para ele correr atrás do 50k, fazer a matrícula amanhã, não, não é isso. Que talvez o método 50k não sirva para ele. Mas existem muitos métodos, existem muitos aperfeiçoamentos. Então a pessoa tem que ir atrás dessa. E essa experiência isso que eu estou dizendo, é uma experiência que eu vivi. Uhum. Né? Eu não desisti, não queria desistir. Motivos eu tive de sobra para desistir. Mas eu não desisti, primeiro, porque eu sou petulante, sou arrogante, eu não vou desistir, eu tenho que continuar, é isso que eu queria, é isso que eu quero, eu tenho que ir até onde der. Talvez eu perdesse, mas não aconteceu, porque eu acho que eu colhi os resultados dessa minha insistência, né? Essa saída da área de conforto, né? E é muito interessante porque a gente só adquire experiência se passar pela situação, né? Então você tem que sofrer, você tem que aprender, você tem que se dedicar, você tem que procurar qual seja o melhor caminho para você e não desistir e fazer o que tem que ser feito, porque às vezes a gente pensa, como eu disse há pouco, a gente coloca o tapão, né, aquelas do burro e fica só assim, ó. Então isso não abre. Você tem que ver, você tem que conhecer onde você está, conhecer o bairro, conhecer as pessoas, conhecer o que os outros estão fazendo, né? Está muito ligado nas redes sociais, porque hoje é a melhor ferramenta que. Não sei, eu chego a dizer às vezes que as redes sociais é muito melhor do que uma propaganda na Globo, na novela das 8, né? Então, vai atingir muita gente. E outra coisa, te dá facilidade de atingir aquela pessoa que você quer. A pessoa Não, certa. se você anunciar na Globo, vai atingir o Brasil inteiro, mas o Brasil inteiro não te interessa. Interessa o teu bairro, os teus bairros vizinhos, é isso que interessa. Então, é esse o caminho, força de vontade, né? Não desistir e seguir. Fazer o melhor que acaba dando certo. Tem que persistir que vai dar certo. É Bom isso. demais. Bom Viu? demais. Valeu, Henrique. Muito obrigado por compartilhar aqui. Muito obrigado por passar aqui a sua história, por falar um pouco mais sobre o seu negócio. Eu espero que isso possa inspirar outros donos de delivery que às vezes estão se vendo na mesma situação que você se viu lá, pensando em desistir, ou até mesmo que não estão vendo uma saída, não estão vendo uma luz do túnel, né? Que não estão enxergando um caminho. Eu acho que isso é muito importante e às vezes isso falta, né? A gente que trabalha com delivery, ali na operação é um ambiente muito solitário, em que você fica só dentro da cozinha ou do mercado para o restaurante, do restaurante para o mercado e fica nesse ciclo e você às vezes falta ter contato com outras pessoas que têm uma história diferente para contar, que não é só contar tristeza, né? Que não é só contar derrota, como a maioria dos empreendedores hoje, infelizmente, tem feito. E às vezes fazem porque realmente estão passando por situações difíceis ou por não saber que existe uma outra alternativa, né? Do que só se lamentar, que existe um jeito de sair disso. Então acho que é muito importante ter o que você falou aqui. Tudo que você falou foi muito legal e eu agradeço muito aí por você ter compartilhado.
E não vou, ó, você esqueceu de falar da Andrea, mas eu não vou esquecer de falar dela, porque eu sei que ela Ela é tá, sua, ela tá trabalhando, eu meu. sei que Ela ela é tá sua dando. parceira, sua esposa e que ela te ajuda muito aí, então manda É um verdade. abraço pra ela também. Sim, ela tá. Hoje, infelizmente, ela tá num. Que ela é psicóloga, ela Uhum, tá se aperfeiçoando. Esse é o caminho, né? legal. Serve como exemplo também Sim. para os nossos Ah, amigos. infelizmente não, então é felizmente, tá estudando, Não, não, então infelizmente para nós dois que não estamos pode só, estar né? aqui, sim. Não pôde estar aqui, mas felizmente ela está fazendo mais uma formação na área dela, mais Uhum. uma, né? E ela tem, os negócios dela estão melhor que o meu delivery, porque ela se empenha muito mais. Não, brincadeira. Mas é que ela é muito dedicada e Show. tem toda a possibilidade de ser muito bem reconhecida, né, na área dela. E eu também agradeço a vocês, né, essa oportunidade. É uma honra sempre estar falando com vocês. Estou sempre à disposição quando vocês precisarem, seja o que for. E o que eu quero dizer para os demais é o seguinte, que não pode desistir, tem que ir atrás mesmo, né? Às vezes as coisas ficam escuras, né? Mas são fases, né? Às vezes a gente está fazendo a coisa errada e não percebe, precisa olhar para o lado, precisa levantar, precisa sair da zona de conforto. A gente tem que correr atrás para poder chegar em algum lugar, né? Sinceramente, com a minha, como eu disse, eu me considero uma pessoa com pouca experiência ainda, Uhum. porque cada dia que passa eu vou agregando alguns valores, né? Algumas coisas que já passaram pelas minhas vistas desde o primeiro dia e até hoje eu ainda não entendi, não aprendi e pago um preço por isso. A gente paga um preço por isso. Mas dia a dia eu venho recapitulando, venho estudando, venho aprendendo. E a mesma coisa que eu digo para os demais: não desista do seu negócio, do seu sonho, continue batalhando, procure os caminhos. Não sei se o caminho que eu segui é o mesmo, que eu também acho que a experiência que eu tenho talvez não sirva para você, mas você tem que ter suas experiências e ir atrás delas e bola para frente que o resultado vai vir, vai dar certo. Show, bom demais. Tá Galera, esse bom? foi mais um episódio do podcast Delivery 50K. Fico por aqui e assista mais episódios. Vai aí na playlist que tem aí de todos os episódios que tem, entrevista com todos os alunos que chegaram a 50K de faturamento no seu delivery através do nosso método. Fechou? Grande abraço, valeu, Deus abençoe cada um de vocês. Tchau, tchau.